Finalmente chegou o momento, gente. A gente vai colocar o VTuber pra funcionar e a gente vai poder testar com a nossa câmera. Hello, tangerinos! Eu sou a Feneco Amy e hoje eu vou ensinar passo a passo de como exportar corretamente seu VTuber do Live 2D para poder colocar em programas como o Nizima Live ou o VTube Studio, para vocês poderem usar, beleza? No final desse vídeo tem uma surpresinha, hein? Então fiquem até o final. Essa é a minha nova série de Faça Seu VTuber do Zero no Live 2D, que é uma série de tutoriais para iniciantes. Se você tiver dúvidas nas etapas de rigging, volta e vê os outros vídeos. Mas espera aí, você já deixou o like? Deixa o like e se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdinhos, tá bom? Então bora exportar! Prontinho, já temos a Livy aqui certinha, toda configurada com as suas físicas, o seu rigging, e agora chegou o momento de exportar. Então como que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o Texture Atlas. Esse Atlas, ele serve para a gente colocar as texturas do modelo, que são as camadas dele, basicamente. A gente precisa organizar isso numa imagem para a gente poder exportar e colocar no programa. Então, para fazer isso, a gente aperta Ctrl T. E daí aqui vai aparecer um tamanho de Texture Atlas. Vamos começar com esse daqui mesmo e depois eu mostro para vocês como que faz para editar. Porque esse daqui vai depender de modelo para modelo. Depende do tamanho em que foi feito o desenho. Olha só, esse arquivo da Livy, ele tem 3.000 pixels de largura e 8.000 pixels de altura. Então, ele é um arquivo bem grande, as texturas são compridas, né? Mas eu gosto de fazer nesse tamanho porque daí dá pra gente dar bastante zoom no VTuber. A Livy está disponível para download, tanto o arquivo PSD quanto o CMO3, que é o arquivo de Live 2D, tá? Se vocês quiserem abrir para olhar como é que ficou, para treinar, vou deixar o download gratuito aqui na descrição. Vou dar um OK aqui. O que a gente vai fazer agora é reorganizar essas camadas. Se as suas camadas forem menores, pode ser que você abra o Atlas, ele já gere tudo organizado certinho. Aí vocês podem prosseguir. Aqui eu vou mostrar para vocês como vocês podem editar isso e como é que fica no final quando tá configurado certinho. Primeiro de tudo, eu vou deletar o que tem aqui, tá? Eu vou clicar e arrastar aqui dentro dessa janela e daí ele vai selecionar as coisas. Aí eu vou apertar um Delete. E daí, essas camadas, elas não vão ser deletadas do modelo. Elas vão ficar só aqui do lado, nessa lista aqui. É uma lista de coisas que a gente ainda não colocou. No caso, se o seu modelo tiver texturas menores, eu recomendo que você faça isso daqui, ó. Você clica no primeiro, na primeira coisa que tiver na lista, desce até o final, segura Shift e clica na última textura. Aí você vai clicar com o botão direito e escolher Place Selected Objects. Aí ele vai colocar tudo aqui dentro. Aí você pode vir em Automatic Layout e selecionar aqui algumas configurações. Esse margem aqui é a margem que vai ficar em volta da textura, para que uma textura não fique em cima da outra, nem toque uma na outra. Eu recomendo usar entre 10 pixels de margem e 50 pixels. Aí vocês podem escolher. Aqui eu vou colocar 10. Aí eu recomendo vocês deixarem ligado esse Specify User e em 100%. Por quê? Dessa forma, ele vai preservar, com certeza, o tamanho original da arte. Se você deixar aqui nesse automaticamente, e der um OK, por exemplo, ele vai dar um resize, né? Ele vai mudar o tamanho da textura para poder caber nesse Atlas. E não é isso que a gente quer, porque se a gente fizer isso, o VTuber vai ficar pixelado. A gente pode simplesmente clicar em Automatic Layout de novo, e daí colocar o Specify User 100%. Que daí ele não vai perder qualidade. Aí você dá um OK. Aí no meu caso aqui, eu fiz o VTuber bem grande. E vocês não precisam fazer desse tamanho se vocês não quiserem, tá bom? Essa é uma preferência minha mesmo. Então aqui o que eu vou fazer é mudar o tamanho do Texture Atlas e dividir ele em vários Texture Atlas, porque eu acho que fica melhor para edições depois, se eu quiser mudar alguma coisa na textura, na aparência, na cor. Você vem aqui, ó, em Texture, e daí aqui tem Change Texture Size. E daí a gente vai trocar o tamanho aqui. Por exemplo, vou colocar no 4000 por 4000. É uma textura bem grande, mas ela cabe bastante coisa. E então, vou selecionar aqui o que já tem, né? Apagar. E agora eu gostaria de separar coisas que tem cor de pele. Então, vou selecionar aqui o Blush D, vou clicar com o botão direito, Place Selected Objects. Várias coisas, né? Sombra da cabeça. Se você clicar 2 vezes, também funciona. Ele também joga a textura aqui dentro. Então, você pode ir clicando assim, ou selecionar de uma vez, né?
Aí a gente tem aqui as partes do corpo, sombras. A gente pode clicar em Automatic Layout e vamos dar um OK. Ó, algumas coisas voltaram aqui para a lista. Ó, o rosto aqui, o rosto cor, ele não coube. E também aconteceu uma sobreposiçãozinha aqui. Isso daqui não é bom, gente. Ele vai deixar onde tem a textura da sombra, vai aparecer um pedacinho da textura do rosto. Então isso não é bom. Para melhorar isso daqui, a gente pode fazer manualmente, clicando e arrastando. E daí a gente pode mover isso de lugar. Ou a gente pode vir em Automatic Layout e aumentar a margem. Vou colocar 20. Tá ok? Não tem nada se sobrepondo agora. E eu tô vendo que o rosto ele não vai caber nesse Texture Atlas. Então eu vou tirar. Eu vou tirar algumas camadas daqui. Por exemplo, esse sombra rosto eu vou deixar junto com o rosto. Blush também. E só o resto eu vou manter aqui do jeito que está. São camadas do corpo, né? Dá pra gente colocar isso como nome. Para renomear o Atlas, você pode vir aqui em cima e clicar com o botão direito. Change Texture Name. Aí aqui eu vou colocar corpo. Agora eu vou criar mais uma textura. Vou clicar aqui no Texture, Add Texture, e agora eu vou nomear como o rosto. Aqui tá no 4000 por 4000 e já vou dar um OK. Não tem problema o tamanho, se você errar o tamanho, porque depois você pode editar. Vou selecionar aqui as camadas do rosto, então. A gente tem blush, linha do rosto, cor do rosto. A gente pode colocar aqui, ó, essa pálpebra que tem tom de pele. A gente vai Automatic Layout, dá OK. Ah, beleza, ó, já sobrou mais espaço. Aqui ele tá sobrepondo um pouquinho. Só por precaução, a gente pode clicar nele assim e arrastar um pouquinho assim. Aqui, como tá sobrando muito espaço, mais da metade aqui, dá pra gente trocar o tamanho. Aqui na altura, acho que não dá pra cortar metade, mas na largura pelo menos, né? Então a gente vai em Texture, Change Texture Size, e aqui no Widget, o Widget é a largura, em inglês. Aí a gente pode colocar pra 2. Vamos ver se tá certo. Quando a gente clica assim, ele volta para o 0 aqui, que é a primeira textura. Mas é só a gente clicar aqui de volta, tá? Pronto, ó, agora coube certinho. Se você quiser, você pode colocar mais coisas nesse espaço aqui. Por exemplo, a gente pode colocar camadas dos olhos. Vamos clicar com o botão direito, Place Selected Objects. Dá um Automatic Layout de novo. E daí aqui ele retirou uma das camadas, né? Ele falou, não cabe, mas cabe sim, eu tô vendo. Então eu vou colocar manualmente. Vou clicar 2 vezes no rosto cor e arrastar aqui dentro. Agora eu vou criar outra textura e vou colocar cabelo. Como eu sei que tem muita camada de cabelo, elas têm que ficar uma do lado da outra, eu vou colocar no 4000 por 4000, que é grandão. Parece muito bom. Agora a gente pode fazer uma textura para as roupas. Ó, esse daqui das roupas, ele não coube completamente aqui dentro. Então, acho que pode ser legal separar o laço, por exemplo. Vamos reduzir a largura. A gente pode dar um Automatic Layout de novo, que daí ele organiza pra gente, ó. Se você quiser, você ainda pode trocar de ordem, ó, clicando e arrastando. Então, eu quero colocar aqui o rosto primeiro. Pronto, ó. Vai ficar rosto, corpo, cabelos, roupas e acessórios. E dá um OK. Nessa parte, ele pode demorar um pouco. Ok, já tá feito o nosso Texture Atlas. Agora, a gente vai vir em File, a gente vai vir em Export for Runtime e vem em Export at Mock3 File. Aí aqui, ó, ele apareceu pra gente um aviso, né? Clipping Mask, Biriri Bororó. Então, a gente pode lembrar que esses nomes, sombra laço que eu tenho que arrumar e o sombra tecido. Vou fechar aqui. Se você receber esse aviso, é porque alguma camada que você usou Clipping Mask aqui, esse Clipping ID, ele ficou com um null. Esse null aparece quando a gente deleta uma camada. Então eu deletei, acho que eu deletei essa manga aqui, ó, e como é a mesma manga, né, eu deletei a de cá e eu espelhei essa daqui. Então é a mesma camada. E a gente faz isso de deletar e espelhar as coisas que são iguais exatamente por causa do Texture Atlas, ó. Porque daí a gente fica só com uma manga ocupando espaço aqui. Se fossem duas, já ia ter que fazer mais texturas e daí o modelo ia ficar um pouco mais pesado para nossa memória RAM. Então aqui eu vou clicar aqui no sombra laço, aqui ó, e aqui tem um null. Então a gente pode tirar isso e colocar a outra manga que a gente copiou, né? Então copio o ID aqui. Pronto, vamos ver agora. Vamos em File, Export for Runtime.
essa primeira opção aqui. Pronto, abriu direto a nossa caixinha. Aí a gente vai conferir aqui se a versão do Cubisme que a gente tá usando é essa daqui que tá aqui em cima. No caso, eu tô usando a 5.0 mesmo. Essa versão ela fica aqui do lado, ó. Eu recomendo deixar para exportar as físicas. Então, deixa esse daqui ativado. Exportar User Data File, Play Information. E esse para prevenção de vazamento de cor. Esse daqui é o centro do modelo, então a gente está definindo aqui que o centro do modelo vai ser exatamente no meio do canvas que a gente desenhou. Então vai ficar mais ou menos aqui na barriga, né? Aí a gente tem a escala. Aqui a gente tem o Export Target, que ele é a resolução das texturas no final. Então aqui ele vem por padrão 1/1, que é o tamanho maior de textura que a gente configurou lá. Mas se você quiser reduzir um pouco o consumo da sua memória RAM para o VTuber e tal, você consegue alterar o tamanho da textura por aqui, proporcionalmente. Então, por exemplo, aqui ele vai cortar pela metade o tamanho de todas as texturas. Ou 1/4, né? Enfim, ele vai diminuindo aqui o tamanho da textura para você. E dá um ok. Agora a gente vai criar uma pasta para a gente poder salvar esse modelo. Vamos criar aqui uma pasta nova, Livia V1. Aí a gente vai abrir essa pasta e a gente vai salvar aqui. Aqui no caso, meu arquivo tá com o nome Livia Físicas, mas eu queria que fosse só Livia. A gente dá um save e daí vai demorar um pouquinho para ele poder exportar todo o modelo. Quando acabar, ele vai abrir automaticamente essa pasta para você, onde você salvou. Agora eu queria explicar uma diferença para vocês. Esse modelo que a gente abre no Live 2D, que ele é editável e tudo mais, é esse aqui, ó, que ele tem, por exemplo, liviafísicas.cmo3. Esse arquivo CMO3 é o arquivo de edição, tá bom? E esse daqui, que é o que a gente exportou, ele é o Mock3. Esse Mock3, ele não é editável. Se a gente pegar esse daqui e colocar no Live 2D, ele não carrega. Ah, muito importante, gente, se você tá pensando em fazer commission, quer vender os VTubers para outras pessoas, né? Normalmente na entrega do VTuber, a gente compartilha a pasta final, que é a pasta depois da exportação, aquela que tem o Mock 3. Porque mandar o arquivo editável para outras pessoas pode ser arriscado. Então presta atenção para você sempre ter o arquivo de edição para você poder voltar e fazer alterações nesse modelo. Esse daqui é o que a gente abre no Live 2D. E esses daqui é que compõem, né, o VTuber mesmo exportado que a gente vai utilizar. Então recomendo, né, deixar todos eles dentro de uma pasta com o nome do VTuber. E daí essa pasta aqui é que a gente vai colocar no programa que for rodar o VTuber. Aí a gente pode escolher se a gente vai utilizar Nizima Live, que é do próprio Live 2D, ou se a gente usa VTube Studio, entre outros. Então agora, vou mostrar rapidamente como é que a gente coloca no VTube Studio. Quando a gente abre ele tá mais ou menos assim. Se não estiverem aparecendo os botões aqui do lado, clica 2 vezes assim na tela que aparecem os botões. E daí aqui o primeiro botão aqui, ó, Change VTS Model. Aí aqui vão aparecer os modelos que você tem na sua pastinha, né? Aqui no meu caso tem alguns dos meus clientes, alguns dos meus modelos aqui também, coisas que eu estou testando, né? E daí como que a gente faz para colocar o modelo aqui, né? A gente pode clicar nesse botão Import Your Own Model. E daí vai aparecer esse aviso. E daí bem aqui no canto, peraí que eu tô bem na frente. E daí bem aqui no canto a gente encontra o Open Folder. Aí se você clicar aqui, ele já vai abrir a pasta. Essa pasta aqui é a pasta onde a gente coloca os modelos de VTuber. E é aqui que a gente vai colocar a nossa pasta da Livia. A gente clica e arrasta aqui para ela ficar aqui dentro. E daí dá um ok lá no VTube Studio. Agora a gente pode clicar aqui na pessoinha. E aqui, como eu tenho várias, eu vou pesquisar pelo nome mesmo, Livia. Aqui, se não estiver aparecendo ainda, fecha isso daqui e abre de novo que daí vai aparecer. Aí a gente clica aqui. E vai carregar a Livia. Aí a primeira coisa que aparece quando a gente traz um modelo novo para o VTube Studio é esse setup aqui, ó. Você gostaria de configurar automaticamente, né, o seu modelo? Então a gente vai dizer que sim, a gente quer. Então vamos clicar aqui no Auto Setup. Aí aqui ele fala que vai estar usando 20 parâmetros e tal. E pronto, ela já está configurada. Aí a gente pode vir aqui no Settings, Webcam Tracking, e daí aqui a gente configura a nossa webcam para poder rodar a VTuber. Pronto, já coloquei a minha câmera, o nível de qualidade, como que eu quero que seja, e câmera on, vamos ver.
Opa! A Lívia está viva! Pronto, agora a gente já consegue testar. Oh my god! Olá, pessoal! E aqui tá com a minha captura da câmera normal. Sem nenhum ajuste, só direto do Live 2D, ó. Já temos a nossa VTuber funcionando! Yay! Olha só que linda! Já tá funcionando! Agora no Nizima. Prontinho, estamos aqui no Nizima. Primeira janela que aparece é para você criar conta. Aí depois aparece essa daqui. Aí você pode vir aqui em lista de modelos e clicar nesse maisinho. Aí ele vai abrir uma pasta, né? Você tem que achar a pasta onde você salvou o seu modelo. Então aqui é o Livia V1. E daí você clica aqui, ó, no livia.model3.json. Aí você clica em carregar e daí ele vai carregar um modelinho aqui. Aí a gente clica em mudar. Tadá! Agora a gente pode vir em configurações da câmera, rastreamento facial e daí a gente seleciona a nossa câmera. Tadá! Deu certinho? Ficou muito bonitinho, eu adorei. Tá muito, muito lindinho. Sua primeira VTuber está pronta! Antes da gente terminar, eu tenho uma dica de ouro. Para poder fazer edições. Então vamos supor que você viu algumas coisas no modelo que você quer mudar lá no Live 2D. E daí essa coisa de ter que ficar reexportando e tal é meio chato, né? Então o que a gente pode fazer é usar esse recurso aqui para testar mais fácil. Por exemplo, vou mostrar primeiro com o Nizima Live. Então a gente vem aqui nesse último ícone configurações e outros. Daí a gente vai em cooperação com o Bisme. Caso o seu não esteja ligado, você liga aqui. E lembra dessa porta aqui, 22033. Deixa o programa aberto, abre aqui o Live 2D, vai em Modeling, Physics Settings. E você vai em Preview. E daí aqui embaixo tem External Application Integration. E aqui a gente tem número da porta. A gente pode ligar isso daqui. E aqui, ó, ele já aparece as opções que a gente tem para conexão. Então aqui tem o Nizima Live e o VTube Studio, né? Vamos selecionar o Nizima Live. Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente consegue testar lá. Para fazer isso no VTube Studio, a gente vem aqui na engrenagem Settings. Aí a gente vai descer até chegar nesse Live 2D Cubism Editor. Aí você clica em Connect. Aí a gente vai no Live 2D e abre a janela de físicas. A gente vai em Preview e External Application. Aí tem que ligar aqui a chavinha e vai aparecer o VTube Studio. Aí a gente pede a permissão. No caso aqui, eu tenho dois, porque eu tô com duas janelas abertas. Mas eu vou selecionar aqui o primeiro, que é o da Lívia. O mais legal desse método é que conforme você vai configurando aqui, ó, ele até avisa, né, que a gente autenticou lá. Mas o mais legal é que tudo que a gente for mudando aqui nas configurações também vai funcionar lá no Live 2D. Então a gente consegue ter uma noção melhor de como que o modelo vai ficar. Não sai ainda que tem um presentinho pra você. Meus parabéns, Tangerinos! Vocês conseguiram chegar no final da série básica de Live 2D. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro eu queria agradecer, gente, por vocês terem assistido até aqui. Meus parabéns, porque não é fácil. Vocês agora são riggers oficiais. E é por isso que eu preparei esse presente, ó. Lívia, por favor, pode vir. Vem pra cá, Lívia. Vou apresentar aqui. Tadá! Eu fiz um certificado pra vocês. É um certificado simbólico. Aqui, ó. Certificado de rigger. Tirando uma foto de vocês, tá? Certificamos que Tangerino concluiu com êxito o primeiro VTuber estudando tutoriais de Live 2D. Aê, aplausos! Vou deixar um template desse daqui pra vocês baixarem e colocarem a foto, o nome de vocês. Nas redes sociais, tá bom? Pra ninguém desmerecer o trabalho de vocês de aprender a fazer rigging de VTuber. Então, meus parabéns, gente. E eu tô gostando muito de ver a devolutiva de vocês. Eu já vi que bastante gente conseguiu completar o primeiro VTuber com essa série já. Então, eu fico muito, muito feliz. E muito, muito obrigada, Live 2D, por me possibilitar fazer esses vídeos tutoriais. Muito obrigada pela parceria. Arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu.
E a gente se vê nos próximos tutoriais. Não se esqueçam de postar, tá? Postem o certificado, postem os trabalhos de vocês que eu quero ver. Bye, 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 bye.